Oh, meu papai, ajuda, Senhor. Amém. Então, mas foi uma bênção, obrigado pelas orações dos irmãos. Grande vitória, né? Renovar aí mais uns aninhos pro meu pai. Amém. Hoje é ceia, irmãos. Vamos falar de uma mensagem que tem tudo a ver com a ceia hoje, em nome de Jesus, e vai ser uma grande bênção. Hebreus capítulo 12, verso 24, diz o seguinte: e a Jesus, o mediador da nova aliança. Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Glória a Deus. Pai, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Pai, a ceia é algo tão importante, ó Deus. Pai, que nós possamos participar hoje com consciência do que significa, ó Deus. Dai-nos espírito de sabedoria e de revelação. Abre os olhos do nosso coração hoje, para que nós possamos entender a questão do sangue de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então o texto aqui de Hebreus fala alguma coisa. É a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que o próprio Abel. Então o autor aqui, né, muitas coisas que você vê, especialmente no livro de Hebreus, você vai ver uma comparação entre a nova aliança com a velha aliança, né? E aqui a comparação é o seguinte, né? Fala que Jesus é o mediador, ele que media essa nova aliança, ok? E fala, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Em Gênesis capítulo 4, versículo 9 e 10, diz o seguinte: que fizestes? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Então aqui está falando que o sangue de Abel, né? Abel foi assassinado pelo seu irmão Caim, né? E o texto bíblico diz que o sangue da aspersão, o sangue de Jesus, fala coisas superiores ao que fala o sangue de Abel. E o que o sangue de Abel fala, irmãos, né? O sangue de Abel, ele clama diante de Deus, ele está fazendo um clamor diante de Deus. O sangue de Abel está falando algo. E o que o sangue de Abel está clamando diante de Deus? Por justiça e vingança. Por quê? Porque ele foi assassinado por seu irmão de forma injusta. E ele está clamando, esse sangue está clamando diante de Deus por justiça, por aquilo que foi feito em relação à sua vida, né? Agora, o texto bíblico aqui, né, do autor de Hebreus, ele fala algo interessante, que o sangue da aspersão, o sangue de Jesus, fala coisas superiores ao que fala o sangue de Abel. Ou seja, o sangue de Abel está clamando por algo legítimo, né? Mas o sangue de Jesus fala coisas superiores ao que fala o sangue de Abel. E o que o sangue de Jesus clama? O que o sangue de Jesus está nos falando? Ele está nos falando sobre perdão, misericórdia e graça, né? Em Lucas 23, 34 nós temos: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É isso que o sangue de Jesus clama. É interessante, né, que o nosso irmão Masao Sugihara, né, vocês vão ter a oportunidade de ter ele conosco aqui, se Deus permitir. Ele é lá de São Paulo, né? Acho que já deu para entender que ele é japonês, né? Ele é descendente, na verdade. E ele é uma bênção. E ele está, nesse momento, ele está na Indonésia. Ele foi visitar a igreja do Ed Liu. Eu também gostaria de ir, mas na hora que a viagem ficou muito em cima, e aí a passagem ficou R$8.000, né? Eu pedi para o Anderson depositar até as 14, ele acabou atrasando, depositou 14h30 e não deu certo. Então assim, eu também achei que a viagem era muito curta para muito investimento, era 7 dias só. Eu acho que é uma viagem que tem que ficar mais tempo para ir até a Indonésia. Então eu acho que eu preferi organizar, né? A caravana foi gigante, muita gente foi 3 pessoas. Então foi o Masao, foi o nosso irmão, eu esqueci também o outro descendente japonês, o nosso irmão Steve, descendente japonês com o nome Steven, né? Uma gente boa ele. Eu coloquei no grupo, certamente poucos ouviram, o grupo ali,
Quando a gente está na carne, dá vontade de desfazer o grupo na hora, né? Mas eu respiro assim, eu uso a técnica da psicologia, né? A orientadora educacional que falava, né? Cleves, conta até 10 quando você estiver nervoso, conta até 10, né? De vez em quando eu olho lá uma mensagem que ele te manda, lá tem 4 que ouviu, 5 que ouviu, né? Mas é assim mesmo. A gente só ouve aquilo que a gente considera, né? Aquilo que a gente não considera, a gente não ouve. Amém? Mas eu estou bonzinho hoje, tá? Essa só foi um desabafo aqui, amém? Mas é verdade, né? Se você dá importância a uma mensagem, você vai pegar e vai apertar lá. Mesmo que você esteja trabalhando de dia, muitas pessoas argumentam com o grupo da igreja que meu celular está muito cheio, né? Sai dos grupos de piada, sai dos grupos ruins. Eu sou um cara que eu não gosto muito realmente de bagunçar meu celular com um monte de grupos, né? Porque tem grupo aí. Esse dia colocaram eu e a Cleusa num grupo aí do bairro aí. A Cleusa saiu primeiro. Saí primeiro, depois eu me encorajei com vocês a sair também. O grupo era até uma boa proposta, daqui a pouquinho começaram a colocar política, aí não sei o que, eu falei sair já porque é um grupo que não ia atender um propósito, né? Então assim, eu seleciono bem os meus grupos, né? Então eu já tive muita vontade de sair do grupo da minha família, né? Grupo de família às vezes não é fácil, né? Tem que aguentar cada uma. Mas eu não posso me desvincular, preciso ter sabedoria, é minha família, não tem como, é minha família, eu fico lá então, né? De vez em quando os meus familiares falam, estou saindo, volto logo, um sai, daqui a pouco ele pede para adicionar de novo, a gente adiciona, é família, né? Tem de tudo no grupo da família, ok. Agora, irmão, se nós, eu fico observando alguns detalhes que a gente tem que começar a considerar, né? Então, por exemplo, se nós consideramos nossa família aqui, nossa família espiritual, irmãos, que é a nossa família eterna, né? Porque nós oramos para que todos os nossos parentes, eles creem em Jesus. Mas se todos não crerem em Jesus, eles não vão passar a eternidade conosco. Mas esses irmãos que estão aqui, deixa eu olhar, tirando um ou outro que eu tenho dúvida, eu creio que são salvos. Brincadeira, tá? Analisando aqui, eu já sei quem é salvo, brincadeira. Tem gente que é assim, né? Pentecostal principalmente, irmãos. Eles colocam todo mundo no inferno antes do dia do velório. Chegou no dia do velório, eles botam tudo no céu. Pode observar, o cara, domingo ele prega, se tu não arrependeu hoje, tu vai para o inferno. O cara morreu na terça, ele arrependeu domingo. Tá salvo. Ainda mais foi o parente dele, filho, neto, tal. Olha como o rosto está brilhando, como está bonito. Então é sempre assim. Então, assim, o grupo da nossa comunidade, né, da nossa home, da nossa comunidade em geral, eu considero primeiro que é um grupo bem cheio, bem ordeiro, né? Então a gente sempre controlou assim, que a gente sempre fala que é um grupo para postar as coisas da comunidade, o que está acontecendo na home, para fazer um pedido de oração e para dar um aviso. Então é um grupo importante. Se nós estamos dizendo que essa igreja é importante na nossa vida, essa família espiritual é importante, é um grupo importante, ok? Então assim, a nossa home também. Então, e aí o que acontece? Se é um grupo importante, eu vou pegar lá, mesmo que eu estou apurado durante o dia, eu vou pegar lá no final do dia, eu vou tirar um tempinho lá e vou dar uma olhada no grupo que eu estou dizendo que é importante. Então, se eu não dou nenhuma olhada, se eu não olho, e aí tem a nosso jeitinho, né? Eu sou assim mesmo. Então, se você é assim mesmo, tem que mudar. Amém? É ou não é? Não tem só assim mesmo. Se aquilo que a gente está expressando não expressa a natureza do Pai, a natureza de Deus, nós temos que mudar. Não adianta nós falar, eu sou assim mesmo. Tem características, sim, que Deus não se importa, a gente não precisa mudar. Mas tem outras características que a gente tem que mudar, principalmente se nós não estamos expressando o Pai. Nós não estamos expressando Jesus, nós precisamos ter uma atitude de mudança. E uma atitude é o que? É se importar. É se importar. Todos nós gostamos que as pessoas se importem conosco. É ou não é? Se você está lá com o seu pai, internado, para você aquilo é muito importante. Então você gosta que as pessoas se importem com o seu pai. Agora, se as pessoas não se importam, você não vai achar legal. Você vai ter que andar em amor e perdoar. Amém? Mas você gostaria que as pessoas se importassem com o seu pai. Da mesma maneira, você deveria se importar com o pai dos outros, com a necessidade do outro.
com a necessidade da comunidade, porque é assim que um cristão vive, amém? Então é muito importante o seguinte: está ocupado, você chega lá no final do dia, você dá uma olhada no grupo, opa, eu vou tirar aqui meus 5 minutos preciosos para olhar esse grupo, né? Que é o que você não vai conseguir gastar mais tempo do que isso no nosso grupo. Aí você vai olhar, de vez em quando você pode olhar o nome das pessoas que estão no grupo para ver se não tem nenhum irmão que está faltando, para você se importar, para você mandar uma mensagem, para você ligar, para você mandar uma oração. E aí nós estamos construindo então uma comunidade de fé onde todos se importam, onde todos estão juntos, onde todos realmente se amam, se valorizam e querem realmente cumprir o propósito de Deus juntos. Então isso é muito importante ali, nós estarmos observando o grupo, observando as contribuições, observando as reuniões e se comprometendo com esse propósito, né? Então isso é uma coisa muito bonita, isso diz respeito à vida de um cristão autêntico, minimamente se comprometer com a sua comunidade de fé, com aquilo que está acontecendo, se envolver com seus irmãos e se importar, amém? Isso é o que nós precisamos avançar em nome de Jesus. Eu nem sei porque eu estava falando isso, mas foi bom, amém? Glória a Deus. Eu estava falando do Steven lá, eu lembrei, amém, voltei agora aqui, amém? Glória a Deus. Obrigado, Steven, você me ajudou, eu precisaria falar disso, amém. Então ele colocou algo interessante, irmãos, né, sobre o que está acontecendo lá na Indonésia. Inclusive ele colocou algo lá, testemunho, né, que ele fala sobre algumas pessoas que se converteram, que iam ser mortos, até por crimes que tinham cometido, não era só por perseguição ao cristianismo, mas que tinham tido uma experiência tão forte com Jesus que o próprio Jesus apareceu para alguns, e que antes de morrer, os guardas estavam tão constrangidos pela glória de Deus na vida desses homens, queriam morrer, que eles estavam se sentindo mal por ter que matar aqueles homens, mas eles tinham que matar. E aqueles homens falando: fiquem tranquilos, nós sabemos que você tem que nos matar, vocês já estão perdoados, cumpra a missão de vocês. E eles deixaram eles cantar 2 músicas antes de matar eles. Esse é o espírito do que o sangue de Jesus fala a respeito de nós, diferente do sangue de Abel. Então aqui já fala da essência nossa como cristãos também. O sangue, a vida no mundo, a vida fora de Cristo, o normal é você exigir justiça, você querer reparação, né, sobre algum mal que te fizeram. Mas agora o sangue de Jesus, ele fala coisas superiores. Então exigir justiça pela morte de um filho é legítimo. Perdoar aquele que matou o filho é superior a exigir justiça pelo sangue do filho. E foi aquilo que o Pai fez em relação a nós. Deu a vida do Filho para nos conceder graça e misericórdia por todos os nossos pecados que nós tínhamos cometido. Então isso é uma coisa muito poderosa, amém? Então o sangue de Jesus fala isso, fala coisas superiores. Agora, no verso 25 de Hebreus, fala algo interessante do capítulo 12. Não recuseis ao que fala. Ou seja, o sangue está falando o quê? Por intermédio de Jesus Cristo, o Pai concede graça para a sua vida. Por intermédio de Jesus Cristo, o Pai concede misericórdia para a sua vida. Por intermédio de Jesus Cristo, o Pai concede perdão dos pecados. E se você observar, Jesus foi muito perseguido, porque ele se apresentou como aquele que tinha o poder, não só de levantar um paralítico, mas de perdoar pecados. Quem é você que acha que tem poder para perdoar pecado? O que é mais difícil? Dizer levanta e anda, Jesus disse, ou perdoados estão os teus pecados? Que coisa interessante, né? O que é mais complexo? Alguém dizer levanta e anda com um paralítico já é uma coisa muito poderosa, fora do natural. Mas essa mesma pessoa dizer assim: perdoados estão os teus pecados. Ou seja, alguém que se coloca dizendo que tem o poder agora de remover a culpa do homem diante de Deus.
Isso é uma coisa muito poderosa. Irmãos, tudo isso aqui é muito importante que eu estou falando, porque isso vai resultar numa vida cristã cheia de fé, cheia de ousadia, ou uma vida cristã insignificante, cheia de acusação, não ousado, que não consegue fluir no que Deus tem. Porque se você vive debaixo de culpa, de condenação, você nunca vai ter fé, você nunca vai estar apto a se apropriar das coisas que Deus nos deu em Cristo. Então, não tem nada mais convincente no Novo Testamento do que inúmeras passagens que falam sobre o perdão absoluto de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é algo muito poderoso. Se tratando de perdão, a maioria das passagens conjuga o verbo no passado. Nós temos um texto muito forte, né, que vamos chegar lá na nossa leitura como igreja, né? Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15. Amém? E aqui eu vou dar um outro aspas. Irmãos, eu sei que é difícil mudar a rotina, né? Você reunir com 2 ou 3 irmãos, você ler diariamente a Bíblia, e talvez você tropeçou nesse período, talvez você comece e tropece, mas não desista. Não desista. Amém? Vai lá, junta os cacos, junta a fruta, pega a Bíblia e persevera. Vai lá, vamos recomeçar. Segunda-feira é mais uma oportunidade que Deus está nos dando. Amém? Vamos lá. Então, a nossa palavra aqui é de estímulo. De estímulo, amém? Em nome de Jesus, para que se você não está ainda, vamos para frente, vamos reunir. Em nome de Jesus, isso é bom para nós, é bom para outra pessoa. Se você não acha que é bom para você, faça por amor a outra pessoa. Isso é muito importante, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15. Colossenses é um livro muito poderoso, como toda a Bíblia, né? Diz o seguinte: e a vós outros, que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, nós estamos mortos, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado a escrita de dívida que era e que constava de ordenanças. Ou seja, porque essa é a questão da lei. A lei é boa, mas ela não tem poder de perdoar. A lei é boa porque não matar é bom, mas a lei não tem poder, a lei de justificar aquele que matou. A lei não tem poder de perdoar aquele que matou. A lei exige o quê? Condenação daquele que cometeu o delito. Então, por isso, irmãos, nós vivemos pela graça, amém? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança. Por quê? Se eu estou debaixo da lei e quebro a lei, essas ordenanças geram contra mim dívidas. Então eu estava cheio de dívidas para com Deus, o que já nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Pensa tudo eu não posso falar as baianadas que tu fez, né? Não dá para falar as baianadas, né? Você é curitibano, né? Não, você é baiana? Então tá bom. Meu pai é cearense, tá? Então nós estamos tudo na mesma região lá. Se eu fosse político, né? O candidato 22 já ia aparecer na Globo hoje. Olha, o candidato fala de baianadas. Ele não gosta dos baianos. Aleluia. Removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É um texto muito poderoso, amém? Você estava morto, Ele te deu vida. Você estava cheio de dívida, Ele pagou tua dívida e cravou ela lá na cruz. É muito poderoso, amém? Esse é o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Uma coisa interessante que nós observamos na Bíblia, né? Que no Antigo Testamento, quando ia se oferecer o sacrifício para cobrir os pecados, não tinha poder de remover os pecados, mas para cobrir os pecados, tinha um equipamento, um móvel, vamos chamar assim, uma mobília, que era proibida no interior do tabernáculo e depois do templo, que era a cadeira. Não tinha essa mobília lá, a cadeira.
É como se eu chegasse ali, né, na sua casa, ou você chegasse na minha, e não tivesse essa mobília, a cadeira, porque era proibido. Por que era proibido? Porque a ideia, né, ali de Deus é que mostrasse para o homem que aquilo que estava sendo feito não era uma obra definitiva e acabada. Então, normalmente, né, se você está no horário do expediente, né, dependendo do tipo da atividade que você faz, que não seja escritório, recursos humanos, trabalho nessas áreas que são fáceis, né, recursos humanos, etc. Brincadeira. Então, assim, você, por exemplo, né, você contrata um pedreiro lá, um pintor, e aí a pessoa está sentada lá na obra, você vê o dia inteiro a pessoa sentada na obra, um eletricista. Aí o que vai acontecer? Você vai achar estranho, né? Pô, o dia inteiro o cara sentado, mas não está pronta a obra. Por que ele está sentado? Mas vamos imaginar, fiz tudo elétrica, fiz tudo a pintura, fiz tudo, o cara chega e está sentadinho, ele está até esperando uma carne, né? Esse povo aí gosta tudo de carne, né? Deu uma chapiscada, ou eles querem uma carne. Vamos concluir a obra hoje, uma carne, né? Meia laje, eles querem uma carne. Amém? Então assim, da mesma maneira, né? Por que não tinha essa mobília que era a cadeira? Porque era para que o homem tivesse a clareza que aquela obra ali era apenas uma sombra de uma obra que iria acontecer de forma completa em Cristo Jesus. Que era o quê? Quando Jesus derramasse o seu sangue, ele iria remover de uma vez por todas todos os nossos pecados. E então, aí nós temos aqui o texto de Hebreus, capítulo 10. Ora, versículo 11 a 23 diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Por quê? Porque tem que oferecer, porque não está pronto o trabalho, tem que continuar oferecendo. Que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Amém? Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunha também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Olha que coisa linda. Ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Olha que coisa poderosa. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Aqui tem expressões muito fortes, irmãos. Expressões que muitas vezes a gente tem dificuldade de assumi-las, porque mexe até com a base do sistema religioso. Aqui tem expressões muito fortes nesse texto sobre a questão da nossa certeza do perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, né? O texto de Hebreus capítulo 1, verso 3 diz: ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, quando que Jesus assentou? Quando ele purificou, quando ele nos purificou dos pecados. Então, ele purificou nós dos pecados e se assentou. Por que ele se assentou? Porque está pronta a obra, está feito.
Então, Jesus não vai morrer pelos seus pecados que você vai cometer amanhã, porque os seus pecados já estão todos resolvidos nele. Amém? Então, captar essa verdade pode revolucionar o entendimento de o quanto nós estamos puros e limpos diante de Deus. E, irmãos, isso é uma coisa assim muito séria. Normalmente as pessoas, quando elas mais precisam de Deus, menos elas buscam a Deus, porque elas têm uma ideia errada de Deus. Então aqui o texto de Hebreus que nós acabamos de ler fala que nós devemos entrar no Santo dos Santos. Por qual motivo? Santo dos Santos fala do lugar de maior intimidade com Deus. O texto ainda fala entre com intrepidez. Em outras versões fala entre com ousadia. No Santo dos Santos. Por qual motivo? O texto diz: por causa do sangue de Jesus. E eu fico percebendo, irmãos, que se nós não temos essa base segura de relacionamento com Deus, tudo está enrolado na nossa vida. Quando nós se deparamos com os piores problemas da nossa vida, quando nós se deparamos com os maiores desafios da nossa vida, se nós não temos essa certeza no nosso coração de que nós entramos no Santo dos Santos por causa única e exclusivamente do sangue de Jesus, nós não temos base para a nossa fé. Nós não temos base para confiar que nós podemos ter a certeza de uma cura, ou a certeza que nós vamos lidar com uma cirurgia, e que se a cura não vier, vem coisa melhor do que a cura, que é o corpo glorificado. Nós nunca vamos ter essa consistência, essa segurança, se nós não entendemos a base da nossa fé, que a base da nossa fé está naquilo que Cristo fez por nós. Então nós entramos nesse lugar de intimidade mais profunda com Deus, única e exclusivamente por causa do sangue de Jesus. Nós no nosso pior dia ou no nosso melhor dia, nós só temos uma base para relacionar com Deus: é o sangue de Jesus. E nós estamos aqui hoje para participar desse memorial, para lembrar que o nosso relacionamento com Deus está baseado no sangue de Jesus. Isso é uma coisa fundamental. Por quê? Porque você vai entender que no seu melhor dia você depende do sangue de Jesus, e no seu pior dia você tem a segurança do sangue de Jesus. E quantas pessoas, isso aí é normal na vida de muitos cristãos, da maioria eu diria, que no dia que estão no pior dia da sua vida, ou que fizeram a coisa mais horrenda, ou a pior coisa que poderiam fazer, o que elas falam é o seguinte: eu não consigo nem orar. Qual é a crença que está por trás desse dizer, eu não consigo nem orar? Na verdade é o seguinte: eu não me sinto digno de orar. Eu não me sinto apto para orar. Eu não me sinto apto para falar com Deus. Eu não me sinto apto para pedir nada para Deus. Quem sou eu para pedir algo para Deus? Olha o que eu fiz, como eu vou pedir isso para Deus? Como eu posso contar com Deus depois de tudo isso que eu fiz? Isso leva você para uma base de relacionamento fora daquilo que é a verdade do Evangelho, onde a base desse relacionamento com Deus é dizer: Senhor, obrigado, porque no pior dia, no dia que eu fiz a maior besteira que eu não deveria ter feito, eu posso me relacionar e contar com a tua ajuda, porque diante de Deus, por causa de Jesus, eu sou completamente puro, porque a minha pureza não está relacionado com aquilo que eu faço ou deixo de fazer. A minha pureza está relacionada com aquilo que eu creio ou deixo de crer. Isso é uma coisa muito importante. E aí você vai ver o desdobramento final dessa mensagem, o que isso gera na vida de uma pessoa. Amém? Então isso é algo muito importante, né? Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Que posição você está em relação aos seus pecados? Em pé, correndo em círculos,
e procurando compensá-los, né? Por que que as pessoas costumam, na hora da sua maior dificuldade, tentar fazer alguma promessa para Deus? Você sabe que aqueles que são da crença católica, eles costumam fazer promessas. Se o Senhor atender a minha dádiva que eu preciso ali, eu vou até a Aparecida. Se o cara for da Bahia, diz que vai andar na escadaria lá, não sei do que, e vai subir de joelho. Pensa num lugar pobre do aspecto de vista, você vê o que é o retrato da religiosidade quando você vai no Pelourinho. Lá tem 300 e poucas igrejas católicas, prédios católicos. Ali representa a religiosidade encarnada ali. Tudo sem maioria, sem missa. E um monte de gente com uma religião vazia. A que tem mais movimento é que você paga para entrar porque tem ouro. Muitas pessoas fazem promessas para Deus na hora da sua dor, para ver se de repente ali conseguem fazer algum acordo com Deus. Deus, eu estou aqui com essa doença. Deus, eu estou aqui com esse problema financeiro. Deus, eu estou aqui com esse problema com meu filho. E no catolicismo, normalmente os católicos costumam prometer: eu vou para a Aparecida, eu vou rezar tantas Ave Maria, eu vou parar de torcer para o Atlético. A pessoa faz muitas promessas, mas no fundo, assim, se você for olhar na raiz, o que é isso? Eu tentando ver se tem alguma coisa que eu possa oferecer a Deus de bom, para que Deus possa então, a partir daquele momento, ouvir a minha oração. Da mesma forma, você olha a pessoa que faz as oferendas, as macumbas, as mandingas no final do ano, de alguma maneira está tentando oferecer à entidade ali alguma coisa para que aquela entidade possa responder aquilo que a pessoa está pedindo, né? As entidades são espertas e pedem pinga. Os caras são... Não, agora tá... Não, a entidade nova aí está pedindo aquele pote lá de doce de criança, lá, como que é o nome lá? Nutella agora, Traga um pote de Nutella, eu vou atender o teu pedido. É o Zé Nutelinha. Não, o cara é sucesso, né? Então, assim, o troço está moderno. O Zé Pilinto e o Zé Nutelinha agora. Então, assim, tem de tudo, né, irmãos? Mas quantos cristãos, na sua hora de agonia, eles não acham que só o sangue é suficiente, aí eles têm que fazer uma promessa, né? Tenho certeza que o meu pai, se ele estiver assistindo aí, a última vez eu achei que ele não assistia, estava assistindo. Então, se tiver, ele deve ter feito uma promessinha aí, né? Eu vou cantar na igreja, eu vou voltar a cantar, vou voltar para a tua casa, Senhor. Rapaz, o cara promete tudo, né? Agora, quero dizer para você, a única coisa que tem poder diante de Deus é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Tudo isso, irmãos, é falsa crença. Mas muitas vezes nós estamos correndo em círculos, tentando ver como nós podemos resolver as nossas dívidas, os nossos problemas com Deus. Nós estamos tentando ser ainda purificados, ou já nos assentamos com Jesus na posição de descanso? É uma coisa interessante, né? Na verdade, Deus não está preso ao tempo que nós estamos, né? Passado, presente, futuro. É interessante que Jesus morreu no tempo histórico há pouco mais de 2000 anos. Mas a Bíblia diz que Jesus foi imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, já existia provisão de Deus para a humanidade antes da humanidade necessitar da provisão de Deus. Porque Deus nunca é pego de surpresa. Então Deus não está preso, né? No tempo, como nós estamos, né? Então nosso pensamento sobre o perdão de Deus é o seguinte: tá, eu converti hoje, então Deus perdoou os meus pecados, tudo que eu cometi até hoje, e amanhã Ele já perdoa também. Mas na nossa cabeça Ele perdoou até aqui,
Daqui para trás ele perdoou. Daqui para frente tu se vira lá, hein? Faz tudo certo. Eu não estou aqui fazendo nenhuma doutrina, irmãos, que nós temos que usar o sangue de Jesus para fazer as coisas erradas. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ter a segurança que a base do nosso relacionamento com Deus é o sangue de Jesus. Porque e nós precisamos ensinar isso para as pessoas. Porque você vai precisar disso uma hora ou outra. Porque o diabo vai usar. Se você não tiver solidificado essa crença no teu coração, de que a base do teu relacionamento com Deus, a base da bênção de Deus, a base do favor de Deus, a base de tudo de Deus é Jesus Cristo. E o ser humano só tem uma necessidade: Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Se nós não tiver essa base, irmãos, no dia que mais nós precisarmos, nós não vamos ter uma fé sólida. E nós não vamos entrar nesse tal descanso de Deus. Porque nós estamos tentando relacionar com Deus numa base que não é Jesus. Que não é Jesus. Então, como que está você em relação a isso? Consegue, perceber que seu Salvador tirou seus pecados de uma vez por todas? Que agora você tem paz com Deus? Que toda a tua dívida foi cravada na cruz? Isso é muito importante, meus irmãos. A principal cláusula da nova aliança, que nós precisamos ficar bem claro aqui, está em Hebreus capítulo 8, versículo 8 a 12. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Esta é a aliança que farei. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Porque lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Glória a Deus. O ano passado, irmãos, como eu vi, tenho visto até hoje, mas como foi fundamental entender isso. E nesse aspecto eu acho ruim, deixa eu falar para você algo, o entendimento errado da oração. Não me entenda errado, por favor. A oração é uma coisa muito importante, desde que seja feito de direito. A oração não pode ser vista como uma troca com Deus. A oração é um tempo de relacionamento com Deus. A oração é tua comunhão com Deus. A oração é para Deus te ensinar essas coisas. Então assim, eu não gosto da oração quando ela é colocada como uma troca com Deus. No sentido que muitas pessoas apresentam a oração como está lá o Kleber precisando de um milagre de Deus. O quanto eu tenho que orar para receber o milagre de Deus? Acho que o João estava envolvido nessa época. Quando nós lemos o livro, acho que do Maquete. Então assim, irmãos, é legal o livro, desde que você leia com o coração certo. É um irmão que jejuava muitas horas, fez muitos jejuns de muitos dias. E sabe, dificilmente o diabo vai pegar para você e vai falar para você aqui, quando você está numa crise, que você está precisando muito de estar com o coração cheio de fé. Ele não vai falar para você, relaciona com Deus só por causa de Jesus. Jesus é tudo que você tem. Apresenta Jesus. Ele vai te lembrar do livro que falou que aconteceu um milagre porque jejuou 40 dias. Ele vai te lembrar da pessoa que diz que orava 12 horas por dia. E aí ele vai fazer você olhar para você. E aí você vai começar a ver, puxa vida. E aí você entra numa pergunta perigosa. E eu descobri como é perigosa. E todos os dias a pergunta, a central sempre é: o que Jesus fez sobre esta área que eu estou passando? A pergunta central não pode ser o que eu tenho que fazer.
Mas se nós falamos tanto que Jesus é a centralidade das nossas vidas, nós precisamos entender que sem Ele nada nós podemos fazer. E aí a segunda pergunta: o que eu tenho que responder àquilo que Jesus fez? Jesus fez algo, eu preciso descobrir o que Ele fez. Segundo, qual é a resposta que eu tenho que dar a partir do que Ele fez? Então, por exemplo, se eu pisei na bola numa área, o que Jesus fez? Primeiro, Jesus perdoou o pecado. Essa pior coisa que eu possa ter feito, Jesus perdoa. Isso é ponto 1. Ponto 2, Jesus me capacita para que eu não precise e não fique vivendo no mesmo erro. Então, número 1, eu posso ter segurança de me livrar dessa culpa e dessa condenação. Número 2, eu posso encher meu coração de fé para não ficar escravo desta área que eu acabei tendo uma queda. Então, eu sempre preciso fazer a pergunta certa. A pergunta errada é começar o que eu preciso fazer. A pergunta certa é fazer o que Jesus fez a respeito desta área. E como eu tenho que responder a partir do que Jesus já fez. Isso é muito importante, irmãos. Então, quando você está passando ali por um momento de enfermidade, Jesus, o que tu fez a respeito dessa área? Aí teu coração vai começar a meditar. E aí que é oração. Eu tenho refletido, irmãos, isso é uma coisa que o nosso irmão Tiago Fiuza faz muito bem. Eu vejo ele fazer muitas perguntas para Deus. Porque se a oração é diálogo, não é eu sair falando que nem um papagaio. E falando. Você já experimentou perguntar algo para Jesus? Perguntar algo do Espírito Santo? Você chegar no hospital e perguntar: Espírito Santo, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer me usar aqui? Qual que é como diz o pastor Osmar, qual é a movida que tem aqui hoje? O Juliano é meio discípulo do pastor Osmar na linguajar, mas é bom porque foi mesmo. O que o Senhor quer falar? Você já parou assim para não falar nada e para de fato crer que Ele vai responder? Porque como nós vamos para Efésios, eu vou ler aqui um versículo. Alguém abre para mim aí, que eu estou usando um outro celular aqui com outro, aqui misturado com outro. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, uma voz bem forte, né? Pode ser homem ou mulher, porque eu não quero ser considerado aqui machista. Vai lá, pode ler, Douglas. Não, tá? Então leu, está decorado 9 e 10 também, então pode falar de cabeça aí já. Meu cavalo belga. 8, 9 e 10. Capítulo 2 de Efésios. Chega aqui. Chega pra cá, Brasil. Vem pra cá, Brasil. Porque pela graça sois salvos por intermédio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Tá claro isso aí? Calma. Tá nervoso? Sabe que você tem esse olhinho bonito aí? Então tá. Vai devagarzinho, calma, respira. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus a boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Só um pouquinho aqui, vou pegar as Bíblias dele aqui. Olha que coisa interessante, irmãos. Nós não somos salvos pelas obras, amém. Mas nós somos salvos para as boas obras. Então, amém? Uma coisa não anula a outra. Eu não sou salvo pelas obras. Isso dá um descanso muito... ufa, que bom. Isso dá muito bom quando você vai fazer uma cirurgia. Senão você morre antes, né? Porque numa cirurgia você tem duas opções. Se Deus não te curar, você tem a opção de receber um corpo glorificado. Então você está na vitória em qualquer caso. Amém? Agora aqui o texto está dizendo o seguinte: por que você tem que ouvir a Deus, entrar nos planos de Deus? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então esse é o propósito da salvação.
as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então Deus já preparou as boas obras para que nós andemos nela. Deus já preparou. É interessante, eu já falei isso aqui. O dia de amanhã nosso já está preparado. Aí que está a diferença de andar no Espírito e andar na carne. Andar no Espírito é perceber o que Deus preparou para o nosso dia de amanhã e submeter ao que Deus preparou. Andar na carne, andar segundo os nossos próprios conselhos e a nossa própria sabedoria. E qual que é o papel da oração e da comunhão com Deus diária? É o papel de você discernir o que Deus preparou para que você andasse no dia de amanhã. Mas o que eu acho muito ruim no ensino, né? Esses dias eu vi uma irmã muito preciosa, não é da nossa comunidade, falando algo que eu fiquei muito triste por ela. Ela está bem focada na oração, mas ela falou uma coisa muito ruim. Esses dias eu vi um irmão, eu vi o testemunho dele, eu ouvindo o testemunho dele, eu achei que não sou nem crente. É tudo que o diabo quer, que você acha que não é nem crente, que você não é nem nada, e que você se afunde numa autocondenação. Mas pelo contrário, o Evangelho quer que você pegue essas verdades tão poderosas que Deus diz sobre você, e não entre num comodismo, mas entre numa fé, o teu coração se enche de fé. Meu Deus, o que é que eu estou esperando agora? Com tamanha graça que eu recebi do meu Deus, um tamanho perdão que eu recebi do meu Deus, tamanha comunhão que eu tenho com meu Deus, por causa de Jesus, tamanha autoridade que eu recebi, agora, espiritual, por causa do meu Jesus, tamanha unção, né? Não se fala muito de unção, né? O que é unção, né? Unção, outro não são. Unção se tornou até uma barganha, né, de muitos líderes que estão vendendo a unção deles. Infelizmente. Mas a Bíblia diz que nós recebemos a unção do Santo, a unção de Jesus. Olha que coisa poderosa no Novo Testamento. Nós recebemos a unção de Jesus. Olha que coisa linda. O que Jesus quer te ensinar na oração? O que o Espírito Santo quer te ensinar na oração? O que Ele quer me ensinar? O que Ele quer nos ensinar através dessas reuniões da Rafruta, lendo a Bíblia juntos? O que Ele quer nos ensinar? Ele quer nos contar isso. Para quê? Para que nós possamos entrar na obra que Ele preparou, para que nós andássemos nela. Cheio de fé, cheio de convicção no coração, cheio de certeza, com caminhar firme na fé. Mesmo que quando de forma acidental ainda pisamos na bola, nós nos levantamos em fé por causa do sangue. Quando há doença, nós nos levantamos em fé por causa do corpo. Aleluia! E tudo isso enche o nosso coração, e nós caminhamos firme, e nós vamos cumprir a obra que Ele determinou, e nós temos a certeza que nós podemos agora curar os enfermos, nós podemos expulsar os demônios, nós podemos testemunhar com ousadia o Evangelho, não apenas com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder. Por quê? Porque nós temos o sangue, nós temos o nome, foi nos dar autoridade, então nós podemos fluir, aleluia, de forma sobrenatural, e grandes coisas começam a acontecer. Eu nem sei que horas são aí. 7h33. Glória a Deus. A ceia, irmãos, Jesus disse sobre a ceia: este é o meu sangue da nova aliança, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu vou pular aqui, irmão, mas eu vou explicar aqui. Eu vou pular a coisa mais teológica e vou falar a essência, pelo menos aqui de forma básica. Existe uma crença que eu preciso confessar pecados. É a crença normal do meio evangélico, da maior parte das pessoas, é confessar pecado. E eu já falei sobre isso, mas vou repetir. Existe a crença de alguns que eu confesso o pecado para restaurar a minha comunhão com Deus. Ou alguns falam que é para que eu não tenha minha consciência maculada.
Então eu confesso o pecado. Esse é um tipo de pessoa. Outro tipo de pessoa, que é o pior quadro que pode acontecer, é eu acreditar que a partir do momento da minha ação de confessar o pecado é que Deus me perdoa. E eu desafio qualquer pessoa a encontrar isso no Novo Testamento. Normalmente ele se baseia em 1 João. E agora sim, se eu for entrar mais profundamente, ou eu entro na semana que vem ou não entro, mas eu posso até falar semana que vem sobre esse assunto mais profundamente. Mas eu não sei se é o carro-chefe que nós estamos precisando. O que é certo é o seguinte, que o texto bíblico está deixando claro que os nossos pecados foram perdoados. Ok? Agora, eu preciso confessar pecados? Eu vou te falar o que eu creio. Primeiro, procure os textos do apóstolo Paulo. Ele escreveu quase todo o Novo Testamento. Ele não tem nenhum ensino para confessar pecado. Pode pegar o livro, pode ler. Leia e me manda mensagem. Faça o desafio bíblico para você. Você tem que ser bíblico, não só acreditar no que eu estou falando. Agora, o apóstolo Paulo falou muito sobre arrependimento. Arrependimento é diferente de confessar pecado. Vamos lá. Se eu sei que se eu não confessar aquele pecado eu não vou ser perdoado, eu vou confessar porque eu quero ser perdoado. Não significa que eu me arrependi. Eu xinguei a Fabiola. Aí eu sei, puxa vida, vou passar por uma cirurgia agora. Meu Deus, tem que confessar esse pecado aí, tem que confessar. Vai que Jesus volta agora. Agora, significa que profundamente eu estou arrependido por ter xingado ela? Não. Arrependimento é metanoia, mudança de mente. Então, o Novo Testamento me propõe uma vida de arrependimento. Ou seja, o texto de Paulo fala, Efésios capítulo 4, se revista do novo homem, que foi criado em justiça e santidade. Por isso, aquele que roubava, não roube mais. Então, por que eu não vou roubar, irmãos? Eu não vou roubar porque eu não sou mais ladrão. Certo? Então, eu concordo com Deus, e nesse aspecto a minha confissão é concordar. Eu concordo com Deus que eu me tornei nova criatura e que eu não sou mais ladrão. E porque eu não sou mais ladrão, eu agora que roubava, não vou roubar mais. Está entendendo? Porque a crença que eu tenho agora está produzindo uma mudança de mentalidade. Mas isso não tem nada a ver com o medo de ir para o inferno ou com o medo de não ter os meus pecados perdoados. Porque os meus pecados perdoados já foram por causa de Jesus. Agora, a minha transformação vai resultar de eu me arrepender da antiga forma que eu mesmo me enxergava. Eu me enxergava como um ladrão. Agora eu vejo quem eu sou em Cristo, não sou mais um ladrão. E porque eu não sou mais um ladrão, eu não vou mais roubar. Então, se eu roubo só, por exemplo, você roubou alguma coisa, e aí a câmera pegou você. E aí você descobre que se você confessar aquele roubo, você tem a liberação da tua condenação lá na polícia. Você significa que você se arrependeu de roubar? Não, é uma forma de você se livrar da punição. Então a nossa punição foi colocada em Jesus Cristo. Mas agora Deus nos convida a uma vida de arrependimento. Então arrependimento é algo diário. E arrependimento é mais do que me arrepender do que eu fiz, é do porquê eu fiz aquilo que eu estou fazendo. É mais profundo. Então, eu me arrepender do ato de roubar. Por que eu vou me arrepender do ato de roubar? Eu vou me arrepender do ato de roubar porque eu estou constrangido pelo amor de Deus, pela graça que eu recebi, por quem eu sou em Jesus Cristo, e como que eu, que recebi tamanha graça de Deus, estou tendo uma atitude dessa para com uma outra pessoa. Eu que fui criado em justiça e santidade agora, estou defraudando uma outra pessoa. Então eu me arrependo. Primeiro eu vou precisar me arrepender da forma que eu me enxergo. Porque enquanto eu me enxergar como ladrão, e aí que tem um problema, o seguinte:
Tem gente que gasta o seu tempo só para ficar falando de pecado. É aí que tem um problema. Você precisa sim concordar com Deus que aquilo é erro. O que é errado. Você não pode mudar. Enquanto você ficar relativizando, eu sou assim mesmo, eu sou nervoso. É por isso que eu falo assim com a Fabiola. Não. Ela também, o jeito que ela falou comigo, e porque ela fala assim comigo, eu falo assim com ela. Não. Porque eu tô tornando relativa a minha atitude e não estou indo na raiz. Agora, quando eu vou na raiz, eu falo assim, independente de como ela me trata, independente de como ela fala comigo, eu tomo uma decisão em Deus, de quem eu sou agora, em Cristo Jesus. Que tipo de homem eu sou? Eu vou tratar ela conforme o tipo de homem que eu sou em Cristo Jesus. Então, eu olho para a cruz e pergunto: Jesus, o que o Senhor fez em relação à forma que eu trato minha esposa? Eu te tornei uma nova criatura. Qual a resposta que eu tenho que dar? Me apropriar da nova criatura que sou e andar conforme a nova criatura que sou. Criado em justiça e santidade. Eu não esqueço que eu, falando com a minha sobrinha, da forma que ela falou com a avó dela, e ela falou: mas a minha avó me deixou não sei o quê, e eu falei assim: não e não. Se você não mudar esse pensamento, sempre você vai ter uma justificativa para fazer qualquer coisa errada, porque a culpa é dos outros, porque a culpa é do governo, porque a culpa é não sei do quê, que a culpa é da avó, que a culpa é do tio, que a culpa é do pai que me abandonou, porque a culpa é não sei do quem. Não. Toda a nossa vida deve ser pautada em Cristo. O que Cristo fez sobre aquela área, eu respondo a partir do que Cristo fez. Então, mais do que se preocupar em ficar lá repetindo para Deus: Deus, me perdoe esse meu pecado. Não, eu tenho que assumir esse pecado diante de Deus, no sentido de: isso é pecado. Se eu roubei, eu roubei. Se eu tratei mal, eu tratei mal. Eu preciso reconhecer. E a partir daí, o quê? Me arrepender o quê? Da mentalidade que me leva a ter aquela atitude. Por que eu tenho essa atitude? E muitas vezes você tem que se aprofundar em Deus para tentar ir lá no profundo do teu coração para ver quais são as mentiras que estão lá. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Né? Por exemplo, às vezes eu estou fazendo assim porque eu creio que para mim não tem mais jeito. Já pisei na bola mesmo, então eu vou chutar o balde. Eu preciso me arrepender do quê? Dessa mentalidade que para mim não tem mais jeito. Se você pegar alguma pessoa da congregação cristã que cometeu um adultério, o pensamento deles é que acabou. Então, o que essa pessoa precisa se arrepender? Não é simplesmente só do ato do adultério cometido, mas se arrepender dessa crença de achar que não tem mais jeito. Aquilo que fez não tem mais jeito. Aí ele tem que se firmar no sangue de Jesus, sabendo que não tem pecado que o sangue de Jesus já não removeu. Renovar suas esperanças em Deus e a partir daí entender que em Cristo ele pode viver como um homem santo e justo, livre da imoralidade. Amém? Então, mais do que ficar recordando os erros e confessando para ser perdoado, você precisa entender que já foi perdoado. E a partir da crença que já foi perdoado, você precisa buscar em Deus e entender qual a verdadeira raiz que me leva a cometer aquilo que eu estou cometendo. Qual é a crença errada, qual que é a mentira que o diabo conseguiu plantar no meu coração que faz eu ficar nessa situação. Normalmente, por exemplo, um usuário de droga, a crença errada é o falso entendimento de que não tem mais jeito, não vou conseguir sair disso. Normalmente a pessoa que fuma é também isso. Parece que o cigarro é uma coisa bem naturalmente falando, bem ruim de se livrar dele, né? Porque tem pessoa que está com um diagnóstico de câncer, vem entupida tudo, está fumando. Muitos falam: eu não quero. Não é que não quer. Lá no fundo do coração está aquela crença: eu não vou conseguir. Isso aqui é impossível. Aí ele precisa perguntar: o que Jesus fez a respeito desse cigarro? E normalmente a pessoa que está fumando, ela tem um problema de ansiedade. E ela colocou o cigarro como um instrumento para se libertar da ansiedade. Então ela precisa aprender o que a cruz diz a respeito da ansiedade dela. Que o problema não é nem o cigarro em si, mas a ansiedade.
Amém? Então, irmãos, não adianta a gente ter uma atitude religiosa aqui agora. Por exemplo, se eu digo para você, se você tomar a ceia aqui indignamente, no aspecto que você achar que indignamente é algum pecado que você cometeu, e eu falo para você agora, então se você tomar a ceia aqui indignamente, você está enrolado com Deus e você pode ser até fulminado aqui hoje. O que você vai fazer agora? Você vai começar que nem um papagaio mecânico, mecânico no sentido de repetitivo, sem coração envolvido. Você vai começar a falar: Senhor, perdoa, tal, não sei o que, não entreguei a oferta aqui, Senhor, não li o áudio do Cleberson, o áudio que ele mandou, Senhor, eu não vou fazer mais isso com o áudio dele. Então, assim, não significa que você está se importando com o meu áudio. Vamos imaginar o áudio. Vamos terminar falando do áudio. Qual arrependimento que eu tenho que ter em relação ao áudio? É de se importar com o que os meus irmãos falam. Por que eu não leio o áudio? Eu vou dizer que é falta de tempo. Não, eu não dou importância mesmo porque os meus irmãos estão falando. Estou nem aí porque ele vai falar. Eu tenho minha vida, minha programação, minhas atividades. Não tem nada a ver com o teu áudio. O que é arrependimento? Quem eu sou em Jesus? Eu sou alguém que ama, porque fui amado. Então eu me importo com as pessoas. E aí você vai ver que o áudio vai ser só um desdobramento de uma crença que foi corrigida no seu coração. Amém? É uma coisa tão interessante, irmãos, que eu estou falando aqui, que eu termino falando hoje sobre uma coisa muito poderosa, né? Que Jesus disse. Muitos podem falar assim: ah, Cleberson, esse ensino aí de que eu já fui perdoado vai levar o povo para a libertinagem. Não. Se levar para a libertinagem, Jesus estava enganado. Porque Jesus ensinou, o próprio Jesus ensinou, que aquele que muito foi perdoado, muito ama. Eu queria que você pensasse nessa noite, o quanto você foi perdoado por Deus. Aí se você aqui entende que você foi perdoado completamente por Deus, isso tem que produzir: poxa, uau, que coisa poderosa, como esse meu Deus me ama. E o que deveria produzir num coração verdadeiro? Falar: meu Deus, eu preciso responder a esse perdão, a essa graça que eu recebi, essa misericórdia que eu recebi, amando a Deus e amando ao próximo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer algum tipo de liderança, eu vou exercer algum tipo de dom, eu vou exercer algum tipo de função na obra de Deus, eu vou pregar o Evangelho, eu vou visitar os doentes, eu vou expulsar os demônios, por essa consciência do Evangelho. Meu Deus, eu sou muito amado, eu sou muito perdoado, eu recebi muita graça de Deus. Eu não posso reter isso comigo. Por que eu vou contribuir? Porque Deus é muito bom comigo, Deus é generoso demais comigo, eu quero expressar a generosidade de Deus. O texto fala: entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta porém regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Por isso te digo, perdoados-lhes são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Sabe, irmãos, quando nós não temos a consciência o quanto nós fomos perdoados por Deus, nós pouco amamos. É por isso, sabe o que acontece? Aquela pessoa que se achava assim: eu nem sei porque que Jesus morreu lá na cruz direito. Você já observou que normalmente aquelas pessoas que têm uma trajetória de vida bem difícil, que vieram de uma vida bem enrolada, elas normalmente são muito usadas por Deus? Por quê? Porque elas têm a consciência do tanto que elas não prestavam. Eu quero perguntar: você tem a real noção de onde você estaria se não fosse a cruz de Cristo hoje? Se eu e você tivermos essa noção, nós vamos começar a amar muito a partir de hoje. Porque quem muito foi perdoado, muito ama. Muito ama. O desdobramento final dessa mensagem é essa: quem muito foi perdoado, muito ama. Sabe, irmãos, tem semana que eu termino a semana falando: pô, Jesus, essa semana eu não fiz nada direito. Direito não é porque irmão, direito para mim, não estou naquela fase de direito mais, é porque a semana eu roubei, eu fumei, eu usei maconha, eu cheirei cocaína. Não é essas coisas da minha vida. Mas para mim uma semana ruim é uma semana que eu só trabalhei, por exemplo,
fiz minha rafruta direito, não amei meus irmãos, não orei por nenhuma pessoa, não fiz uma visita. Mas não é aquela questão assim de falar assim, tô mal com Deus. Não, eu tô assim, pô Deus, semana não... Puxa vida, o Senhor me amou tanto, tem tanta graça que eu recebi, tanto favor, tanta saúde o Senhor tem me dado, eu não aproveitei bem minha semana. Aquele constrangimento no meu coração, chega assim, pô, há uma insatisfação no meu coração, não de acusação, de condenação, mas de, tipo assim, com tanta graça que eu recebi, por que eu não fiz mais? É isso que Deus quer nos levar, irmãos, amém? A esse lugar você fala, Deus, com tanta graça que o Senhor me deu, por que eu não estou servindo mais? Por que eu não estou amando mais? Por que eu não estou investindo meu dinheiro mais em que serve? Por que nós estamos só com aquela michuruca de alimento hoje? Você está entendendo? É esse constrangimento que Deus produz naquele que entendeu o Evangelho, amém? Queria que você pensasse um pouco aqui hoje, quanto você foi amado por Deus? Quanta graça você recebeu? Onde eu e você estaríamos se não fosse essa graça de Deus? Glória a Deus. Amém. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Queria que você começasse a agradecer a Deus por essa graça que você recebeu, por esse sangue, aleluia, por esse amor. Leva-me além todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Aleluia. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para Ele. Só posso me achegar somente pelo sangue.